Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui mais uma vez, missionário James. Pessoal, estamos aqui hoje para nós estarmos analisando aqui o profeta verdadeiro da única e verdadeira e única salvação, que se chama Cacol Felipe. É isso aí, meu irmão. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, irmãos? Porque foram um dos discípulos dele, foram lá no meu Instagram e falou que eu não prego a verdade. Falou que eu não prego a verdade, me trouxe um monte de argumentos segundo eles, porque não usou texto bíblico para poder afirmar, porque segundo eles, a palavra de Deus, a Bíblia, não traz a salvação. Jesus não traz a salvação, mas o profeta verdadeiro traz, hein? O profeta Cacol Felipe traz a verdadeira e única salvação. O homem é forte mesmo, hein? Só lembrando, irmãos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e vai lá também no nosso Instagram para que nós possamos estar trazendo um conteúdo lá. Lá tem palavra abençoada todos os dias lá. Temos orações lá. Irmãos, o nosso intuito aqui na internet é falar de Jesus. Não só falar de Jesus, eu vivo essa palavra aqui, ó, a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos estudos lá no nosso Instagram também. Temos alguns estudos, temos palavra abençoada, temos palavras direcionadas pelo Espírito Santo. Sabe por que nós fazemos isso? Porque tem pessoas que necessitam de escutar e Deus está com elas. Nós falamos aqui para pessoas depressivas, nós falamos para pessoas ansiosas, pessoas que estão passando por momentos difíceis. O Senhor nos orienta a tudo isso, irmão, para que nós possamos estar falando para esse tipo de pessoas, porque é isso aí que nós temos que fazer como homens e mulheres de Deus. Nós temos essa chance de fazer, então nós vamos fazer. Aí o abençoado foi lá no nosso Instagram para falar. Eu não conhecia, para mim, se fosse um profeta mesmo, era conhecido no mundo todo. Vim pesquisar sobre esse tal Cacol Felipe, o profeta único, verdadeiro, que traz a verdadeira e única salvação. Olha, a salvação não vem mais por Jesus, não vem por esse profeta, hein? Misericórdia, né, irmãos? Lá em João capítulo 14, versículo 6, a palavra do Senhor nos fala. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único que traz a verdadeira salvação, meu irmão. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, a palavra só nos fala que a lei dos profetas duraram até João Batista. Dali para frente, irmão, não existe mais profeta. Missionário? Você está falando que não existe mais profeta, não? O irmão fala que é do manto, o irmão fala que é assembleiano, fogo puro. Eu sou, meu irmão. Eu sou da Assembleia Fogo Puro, Deus sabe do meu coração, acredita em profecia, inclusive é o que eu quero falar para vocês aqui. Não existe o profeta como João Batista, mas existe o dom de profetizar. Chama-se dom de profecias hoje em dia. E eu acredito sim, porque Deus tem falado comigo constantemente, fala com pessoas que falam comigo, que são usadas pelo Espírito Santo, mas outra pessoa que traz a palavra, traz a salvação, não existe. Jesus Cristo é o único verdadeiro caminho. Amém? Vamos analisar aqui o que o profeta verdadeiro traz. Eu sei que vão me criticar por esse vídeo aqui, mas eu não estou preocupado, porque eu estou preocupado em falar de Jesus. Se agradou, amém. Se não agradou, infelizmente, meus irmãos, não tenho nada contra esse homem, mas quando vai lá no meu Instagram falar que eu não falo a verdade, que eu não prego a verdade, eu fico meio nervoso mesmo, porque nós temos vivido essa palavra aqui, vivemos essa palavra aqui em prol do que Deus colocou no nosso coração. Então vamos aqui analisar. Deus abençoe, bora ver. Olá a todos. As escolas pastorais são de Deus? Este é o tema que vamos abordar hoje. E para discutir sobre isso, eu estou com o profeta Cacol Felipe. O profeta. Bom dia, profeta Cacol. Bom dia, senhora. Mas qual é a evidência de que o que o Senhor diz é verdade? Senhora, eu sou um profeta. É, o profeta. Somente um profeta tem o direito de interpretar e explicar a Somente um palavra de profeta, Deus. meu irmão. Deus é o seu único intérprete. Quando a Bíblia diz algo, não são as escolas pastorais que devem explicar aquilo. Não é um homem que deve explicar aquilo. Deus é o seu único intérprete. E Deus interpreta a sua palavra através de um profeta. A palavra de Deus não vem senão por um profeta. O que um profeta diz é o que você tem que crer. Misericórdia, tem que seguir ele. Tem que seguir ele. Se um profeta diz você tem que ir à esquerda, então você tem que ir à esquerda. Se um profeta lhe disser que o céu é desta forma ou daquela forma, isso é o que você tem que crer. Fora disso, brincadeira, não é? Deus fez um outro caminho. E o que eu vos digo é a exata verdade porque eu sou um profeta. Eu recebi um chamamento e uma comissão em 24 de abril de 1993 para dizer o que eu digo. E antes da fundação do mundo, na mente de Deus, ele já tinha visto que eu diria estas coisas na terra no tempo em que nós vivemos e seria a exata verdade para trazer a salvação. Me foi dito em 24 de abril de 1993 que,
Da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente, sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu o que aconteceu antes dele, lá no Éden, você também recebeu as palavras de vida eterna para que qualquer que O cara tá creia se tenha vida equiparando ao eterna. mesmo nível E é de isso Jesus, que meu irmão. revelando-se desde 2002 até este mesmo dia. E o que eu vos digo é a exata verdade. Cada presidente de igreja é um demônio. É um demônio, Seja olha as pra você ver. igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, e todos aqueles, incluindo as missões e ministérios e as igrejas reveladas, eles são demônios. E no dia do julgamento, isso não pode falhar. Isso é o que Noé disse no seu tempo. Isto é o que os profetas disseram nos seus dias. Quando profetas vieram, os sacerdotes ficaram lá, pensando Meu que Jeremias Deus. chamar-lhes ia servos de Deus. Mas um batista não pode ser um servo de Deus. Um batista não pode, irmão. Católico, É só quem protestante, segue a igreja dele. Branamista não pode ser um servo Não pode. de Deus. Eles são demônios. O servo de Deus é uma pessoa ordenada por um profeta mensageiro. É isso aí. Ô, Jesus, viu? Que é o profeta que Deus envia. E é o profeta quem estabelece os servos com quem ele trabalhará. E você acabou de falar sobre federações de igreja e tudo aquilo. Nos olhos de Deus, eles são sindicatos de rebeldes. Nos olhos de Você Deus. vê? Eles são rebeldes. Esse irmão Eles tá são no nível servos do de diabo. Deus, tá se sentindo no nível de Deus Deus. nunca pode reconhecer o seu esforço. Deus não reconhece o esforço de alguém que ele não enviou. Olha pra você Você ver. pode ser um grande jogador de futebol, mas se você não estiver na lista da equipa, e você se lança para dentro Deus do não campo, enviou. depois de ver que a sua equipa joga mal, Quando Jesus fala, você ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura, Jesus tá falando com quem? Só com Eu ele? tenho o desejo de jogar. É brincadeira, não Se é? você saltar para o campo, você é um inimigo para sua equipa. E é isto. Você estará a jogar, mas tudo que você fará, você vê, aquilo não será reconhecido. Você é um servo do diabo e você permanecerá um servo do diabo. Os Meu católicos, Deus. protestantes, evangélicos, todos aqueles são servos do diabo. A teologia é um veneno. E todos aqueles É, que o que ele aceitam a ensina não teologia envenena, só não. são como aqueles que aceitam a água benta dos católicos sobre eles. E naquelas igrejas protestantes, evangélicas e branamistas, todos aqueles que pregam lá, pretendem que eles estão inspirados pela Bíblia, pretendem que eles estejam inspirados pela mensagem de Branham. Mas eles são servos do diabo. Eles sempre têm sido. Eles nasceram servos do diabo. Porque se eles fossem filhos de Deus, eles acreditariam num profeta. Um No filho de profeta. Deus crê num profeta. Vocês veem. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. Quando você vê Jeremias, Isaías, Abacuque, e assim por diante, eles são profetas. E um filho de Deus crê num profeta. No teu tempo, Deus enviará um profeta e este profeta pregará como Jesus de Nazaré, como Isaías, como Moisés. Ah, como tá. E tá Ezequiel. escrito isso na Bíblia, né? Me mostra aí onde é que tá escrito isso. E é isso que vos dará a vida eterna. Fora disso, não há um outro caminho. Não há outro caminho. Os Meu homens Deus. fizeram os seus próprios caminhos nos dias de Noé. Mas aqueles caminhos dirigiram-nos diretamente para dentro do dilúvio. Os homens sempre fizeram os seus próprios caminhos. Os homens sempre procuram caminhos que Deus não fez. Mas o fim deles é o inferno. Há somente um caminho que eu conheço. É o caminho que sempre foi traçado por Deus. É o caminho do profeta mensageiro. Olha, E não rapaz. pode ser de uma outra forma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Profetas no passado, profetas com Jesus Cristo. E sempre será profetas, Meu até que Deus. ele venha. Não há lugar para escolas pastorais. Meu E nunca Deus. haverá um lugar para escolas Ah, pastorais. meu Deus, Se gente. vocês Que escutarem isso? alguém que vem de uma escola pastoral, isso é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Filho do inimigo, olha. Após ter ouvido o profeta Cacu Felipe. Se você ir sentar numa igreja católica de novo, é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Após ter ouvido o profeta Cacu Felipe. Irmão, sabe por que ele fala isso aqui? Após ouvir o profeta Cacu Felipe, porque ele faz lavar e celebrar em pessoas que não têm um conhecimento da palavra de Deus. Porque o abençoado que foi lá no meu Instagram lá, pra poder falar mal do que eu faço lá, quer falar de Jesus, tá entendendo? Ah não, porque o profeta Cacu Felipe, a única salvação vem por intermédio do profeta Cacu Felipe. Não tô aqui pra atacar ninguém, meu irmão. Não tô aqui pra falar mal de ninguém, não tô aqui pra falar mal de religião de ninguém. Até mesmo que eu tenho muitos amigos em outras religiões, eu tenho muitos amigos aí na Igreja Batista que falou que vai pro inferno, eu sou assembleiano, tem pessoal da Maranata que é muito amigo da gente, tem pessoal aqui da Adventista que eu sigo aqui. Tem muitas pessoas aqui de outras denominações, né, outras denominações que eu sigo, que eu respeito, entendeu? E nem por isso eu as condeno, nem tampouco o pessoal da católica não as condeno. Sabe por quê, irmão?
Deus é quem sabe o coração de cada um, Deus é quem sabe o caminho de cada um. Mas a partir do momento que a pessoa se levanta e fala que é o único profeta verdadeiro da única religião, e o que eu tenho feito aqui, que vários outros pastores têm feito, é sim errado pregar a palavra de Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, a palavra do Senhor nos fala que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, a palavra do Senhor nos fala também que a lei dos profetas duraram até João Batista, como eu falei no início, e a Malaquias, até o livro de Mateus, irmãos. Como muitas pessoas aí, sabe, alguns teólogos que estudam, sabe, nesse período, um período na qual Deus não falou com o homem, não sequer levantou um profeta, foi um período na qual levantaram-se muitos falsos profetas, dizendo ser Jesus, como esse homem está fazendo aqui, tá entendendo? Não há salvação sem Jesus, não há salvação sem conhecer a palavra, não há salvação sem andar em direção a Jesus. Vai andando em direção ao profeta, vai ver onde é que tu vai. Não estou condenando ninguém, nem descondenando, irmão. Não adianta nada eu falar que eu sou um profeta, que a salvação vem por intermédio de mim, sendo que ela não vem por intermédio de mim, que eu não posso fazer nada. O profeta, o missionário, ele não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, assim como esse homem não pode fazer nada. Porque quando vieram falar para mim desse homem aqui no meu Instagram, lá que me criticaram lá, o cara falando: irmão, faz uma lavagem cerebral. Eu falei assim: eu tenho que saber quem que é esse homem. Tem 13 anos que eu estudo teologia, tem 13 anos que eu estudo a palavra de Deus, tem 13 anos que eu sou convertido e não conheço ainda esse homem. Para mim era um profeta dos anos passados, dos séculos passados aí, tá entendendo? Já estudei teologia, tudo aqui dentro aqui da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Eu tenho que conhecer esse homem. Fui no Google, né? Que antigamente o pai dos burros era o dicionário, agora é o Google. Fui lá e conhecer quem que era o homem, fui ver essa peça aqui. Irmãos, tome cuidado, irmão, vai estudar a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor nos fala que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Quando Deus fala no plural, façamos, ele está falando com quem? Falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você também vai lá em João capítulo 1. A palavra do Senhor nos fala que Deus, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, está no princípio de todas as coisas. Jesus sempre esteve presente lá, meu irmão. E quando Jesus disse que profeta João Batista era o último profeta, que a lei dos profetas durará até ele estava falando disso aqui, meu irmão. Aí Paulo pega e fala também: olha, tome cuidado, se aparecer um anjo do céu, vos apresentando outro evangelho que não seja esse, sejais anátemas. Aí você vai lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, você vai ver que a palavra do Senhor nos fala assim: olha, o meu povo padece porque lhe faltou conhecimento, ou por falta de conhecimento. Antigamente, o povo crente era conhecido por conhecer essa palavra. Hoje em dia o povo não manuseia a palavra. Como que eu posso dizer que eu vivo essa palavra, sendo que eu não conheço essa palavra, a palavra do Senhor, a palavra que eu vivo? Porque antes de eu vir aqui pregar a palavra do Senhor, eu tenho que vivê-la. Eu tenho que andar em prol da palavra. E a pessoa que foi lá no meu Instagram falando: meu irmão, eles ficam tão eufóricos em tentar introduzir a verdade deles dentro daquilo que a gente vive, que é a verdade da palavra de Deus. Eu não estou falando que eu sou a verdade, estou falando que a Bíblia é a verdade. Que a pessoa fica eufórica, que escreve ali, não sabe nem o que está escrevendo. Por mais que você mostre qualquer argumento, qualquer versículo bíblico dentro da palavra de Deus, que mostra texto, contexto e toda a história em volta ali daquilo que Jesus disse. Porque a teologia que nós estudamos serve para isso. Você não pegar só um versículo isolado ali e fundar uma religião em cima daquilo ali. Você estuda texto, contexto e a base toda, em que foi escrito na época, por que foi escrito, para quem foi escrito e na hora em que foi escrito, irmão. Para isso que serve a teologia, para nós estudarmos tudo isso aqui, para poder chegar aqui não apregoar qualquer coisa vindo de mim, do homem, para as outras pessoas. Aí o abençoado: não, porque qualquer coisa que você falar, você vai refutar. E o nosso intuito aqui não é debater palavra, o nosso intuito aqui não é falar mal de religião, o nosso intuito aqui é falar de Jesus Cristo, que é a única verdadeira palavra. Inclusive a Bíblia nos fala que a única religião que a Bíblia nos orienta é cuidar das viúvas e dos órfãos. A única religião que a Bíblia nos orienta é essa. Tá me entendendo? Porque para viver isso aqui, você não precisa, seguir o profeta fulano de tal, você não precisa andar naquilo que o profeta falar, não. Não, porque ele fala aqui, porque segundo ele, a salvação vem por intermédio daquilo que ele está falando. Se o profeta falar, vira para a direita, tu vira para a esquerda, tu vira. Meu irmão, da onde esse homem tirou isso, se não da palavra de Deus? E o homem foi lá no meu Instagram, o discípulo dele, falar que a Bíblia não traz a salvação, que Jesus não traz a salvação, mas o profeta traz. Meu irmão, o que está acontecendo? Nós estamos num universo paralelo aqui, numa dimensão
trocada que eu não estou entendendo isso aqui não, hein? Se eu não viver por essa palavra aqui, como que eu vou acreditar num homem que simplesmente fala, eu sou profeta, a palavra não vale nada não, mas o que eu falo, vale. Não faz sentido nenhum, meu irmão. Não faz sentido nenhum. Crente, lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus. Vamos ser pessoas que introduzam isso no nosso código DNA, porque assim como Davi disse, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando Davi fala isso, não é só pecar contra o Senhor. É nós vivemos, opa, peraí, isso aqui não está na Bíblia não, hein? Isso aqui não está na Bíblia. Vamos tomar cuidado, irmão. Porque a Bíblia nos fala que no final do tempo surgirão muitos falsos profetas que, se possível, enganarão até mesmo os próprios escolhidos. E quando eu falo uma verdade, uma inverdade é aquilo que não é verdade, mas parece verdade, vindo de uma pessoa. Se realmente fosse um profeta, como fala aí, saberia que a Bíblia nos fala que a lei dos profetas durará até João Batista. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, Deus usou homens de Deus para poder falar. Homens com dom de profecia para poder falar. E aconteceu do mesmo jeito que Deus havia falado. O que acontece é que hoje existe o dom de profetizar. E nós carinhosamente chamamos de profeta. Ah, profeta. Mas não é o profeta que a Bíblia nos fala como João Batista. Não é esse profeta. Mas é o dom de profetizar, o dom de profecia. Assim como tem um dom de cura, tem um dom de interpretação de língua, tem um dom de línguas. Tudo isso aí chama-se dom, o dom de profetizar. Então seja esperto, seja anátema. Deus mostra tudo isso aí para nós dentro da palavra dele. Tudo que você precisa está aqui dentro da Bíblia. Amém, meus queridos? Irmãos, vigie. Vigie. Mateus 26:41 fala, vigiar para que não entre em tentação. Vigie. Porque tem muitas pessoas seguindo homens aí que estão levando as pessoas para caminhos na qual não estão na palavra de Deus. A salvação foi por intermédio de Jesus Cristo. Em Hebreus também fala que somos salvos pela graça por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então fique esperto, toma cuidado com o que você ouve aí, toma cuidado com o que você fala e com o que você vê. Nem tudo que bate no pé, pula para cima, dá mortal para trás, é Deus que está usando não, meu irmão. O diabo também faz isso. O diabo também pula, o diabo também traz a revelagem, não é revelação, a revelagem. O diabo também faz isso. Mas só, é assim como aquele corinho fala, né? O que é nascido carne é carne, o que é nascido é fogo é fogo. É necessário tu nascer, não. É só quem nasce do fogo tem sim o discernimento, sabe que é quem Deus está usando. Que Deus possa abençoar no nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Um abraço do missionário James aqui. E vai lá no nosso Instagram e vai lá que tem uma palavra abençoada para você. Fique na paz.